Alto Bela Vista é uma dessas cidades que encanta ao primeiro olhar. O pequeno município, cuja população não chega a 2.000 habitantes, vive os ares de cidade do interior, onde os dias demoram a passar. A cidade tem apenas 19 anos e os primeiros colonizadores, descendentes de alemães e italianos, começaram a chegar por aqui no início do século passado. Uma história que a comunidade faz questão de manter viva. É na Casa da Memória, uma espécie de museu que fica no centro da cidade, que essas lembranças estão presentes. Aos poucos, os segredos da colonização regional vão se revelando em objetos e fotografias. As casas típicas, imagens eternizadas das primeiras famílias e grandes casamentos que costumavam reunir muita gente. Sem dúvida, é muito rica em detalhes. Vocês podem ver os móveis e também os utensílios que eram utilizados na época, quando que aqui os pioneiros chegaram e tiveram que desbravar a mata. A diferença é que naquele período, inclusive, as famílias eram numerosas, justamente porque precisavam de trabalhadores. Então, as famílias, quanto mais membros possuíam, maior o rendimento nas atividades para desbravar esse sertão aqui. Os primeiros tempos de uma vida que aos poucos chegavam aos novos rincões. Imagens de uma época em que engenhos de cana e serrarias eram o que se tinha de mais avançado na indústria regional. A musicalidade das bandinhas típicas, religião e as primeiras escolas. Um misto de recordações que se fundem com equipamentos agrícolas, acalentando cenas de um tempo que deixou saudades. Debulhadores de milho, prensas e vários outros utensílios da vida rural. Louças e objetos expostos em um armário centenário são exemplos de como era o mobiliário colonial da época. E aqui nesta sala nós encontramos um acervo de fotografias que conta uma história submersa pelas águas do Rio Uruguai. É o famoso Cânion do Estreito, que deixou de existir em 1999 com o enchimento do reservatório da hidrelétrica de Itá. Era comum naquela época as pessoas afirmarem que era possível colocar um pé em Santa Catarina e o outro no Rio Grande do Sul, transpondo a imponência do Rio Uruguai. Uma pessoa, ela foi fotografada e assim, todas que passavam naquele local, os mais corajosos faziam isso e também levavam esse retrato. E hoje não existe mais, mas além desse local, onde o estreito estava a centímetros, o canal de um lado Santa Catarina, de outro Rio Grande do Sul, tínhamos, quando dava seca, a maior seca no caso, também aparecia a ponte natural, onde até uma formiga passava de um lado para o outro. As imagens dos rochedos basálticos que por muito tempo impressionaram milhares de visitantes pela majestosidade são lembradas até hoje com ares de mistérios e até mesmo temor pelas lendas populares contadas pelo povo. Mistérios que ficaram no passado, lembranças do hoje que amanhã serão vistas com um certo sentimento de nostalgia. Recordações dos tempos revividos em uma casa dedicada à memória. Um ambiente que é permitido sonhar o futuro, mas sem nunca esquecer do berço onde toda essa história começou.